Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu já estou presente junto com o Vanderlei Teixeira. Saudações, Vanderlei, como vai? Oi, gente. O Vanderlei, que é do Chuveiro Sapos, e eu estamos presentes para mais um episódio do Arquivos Nicole Kidman, esse é de número 12, e nós trataremos a respeito de Olhos Bem Fechados. O último filme da carreira de Stanley Kubrick, que estreou nos Estados Unidos no dia 16 de julho de 1999 e que no Brasil chegou em 3 de setembro também de 99. O De Olhos Bem Fechados é baseado livremente no livro Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, que foi publicado em 1926. E o roteiro foi coescrito pelo Stanley Kubrick e o Frederick Raphael. E somente para lembrar também os dados em relação à bilheteria, o orçamento de Olhos Bem Fechados foi de 65 milhões de dólares. Ele encerrou a carreira nos Estados Unidos com o caixa em 55 milhões de dólares, mas mundialmente conseguiu aí cobrir seus custos com uma bilheteria final de 162 milhões de dólares. Na sinopse que eu tenho aqui deste DVD, que também é a mesma do VHS que eu tenho do filme ainda, diz Tô essa versão aqui. você tem essa edição. É muito bom. Aqui a sinopse diz que o Tom Cruise interpreta o Dr. William Hartford, que é jogado numa aventura erótica que ameaça seu casamento, envolvendo um misterioso assassinato depois que sua esposa, interpretada pela Nicole Kidman, admite ter desejos sexuais por outra pessoa. Como a história caminha entre dúvidas e medo, autoconhecimento e reconciliação, Stanley Kubrick conduz tudo isso com imagens surpreendentes. Bom, Vanderlei, qual foi o seu primeiro contato com De Olhos Bem Fechados? Já iniciando o papo já por esse tópico, porque este é um filme que acho que gera muito debate e eu não quero, enfim, fazer com que a nossa conversa atinja a duração de 2 horas e 40, que é do filme. Então, partindo já para esse ponto, como que foi seu primeiro contato com este filme? Eu acho que foi quando ele saiu em VHS, nas locadoras. Eu loquei, mas era muito novo, assim, acho que eu não, não consegui não conseguia dimensionar a profundidade de algumas discussões que ele trazia, ou de algumas construções que ele fazia. Então, a princípio, a primeira visão era muito aquela coisa. Tinha uma leitura muito superficial do negócio, né? Era um casal que entrava em alguma divergência e ele partia para uma jornada fora do casamento e tal, mas eu não consegui acessar algumas questões. Assim. Acho que meio que foi mais com o tempo, mas o primeiro contato acho que foi com essa VHS violeta, né? Do pôster clássico do filme. Assim. É, mas eu me lembro de ser um filme que me trouxe muito impacto, assim, mas não aquele impacto daquela coisa, o VHS cinza, Todo cheio de bolo, o olha clássico. a situação. Tem que fazer limpeza. Nossa! Mas, assim, foi um filme que me causou impacto, não, não pela aquelas manchetes sensacionalistas da época da promoção dele, né, de ser um filme que traz cenas de sexo, ser um filme que tem um casal que é casado na vida real e que interpretam personagens dentro dessa circunstância, nesse universo, né? Mas muito pelo que o Kubrick faz com ele, né? Tem coisas muito iconográficas, assim, né? Como ele sempre fazia nos filmes dele, a coisa da trilha sonora do Shostakovich, né? A valsa, né? Que está sempre presente no filme, é maravilhosa. O, toda aquela coisa do baile, da orgia, né? Os personagens com aquelas máscaras venezianas. E
o clima soturno que aquilo fica, né? Aquela coisa tensa de que você não sabe o que vai acontecer com o personagem Tom Cruise naquele ambiente, a, toda aquela trajetória da personagem da Nicole Kidman e aquela cena dos dois. Então, tiveram coisas que, naquela época, mesmo sem acessar a profundidade de algumas discussões, me impactaram bastante, assim. Eu acho que em relação ao meu primeiro contato, eu acho que eu quero muito relembrar também como que foi o impacto desse filme na época em que ele foi lançado. Eu não assisti imediatamente ao lançamento, eu acho que talvez eu tenha assistido pela primeira vez em 2004, talvez. E eu lembro que era uma idade, eu tinha 14, 15 anos, eu lembro que era uma idade que eu já estava meio que acessando sem a supervisão dos meus pais, ou do caso da minha mãe, que meu pai já tinha falecido, esses filmes que apresentavam um teor erótico bem mais acentuado. Então, eu lembro que era uma época que ainda foi motivado pela minha professora de geografia. Há Lugar Escondido Calígula, eu lembro que o Ken Park também é um filme que eu assisti naquela época, Kids também. E eu lembro que quando eu assisti de Olhos Bem Fechados, e aí eu já tive acesso àquele trailer que é super minimalista e que pouco revela. Aí eu tinha essa sensação de que de fato era o Kubrick, ele faria uma investigação até mesmo bem explícita em relação a esse fator sexual que é bem essencial para a história que ele está contando desse casal. E eu lembro que eu achei assim decepcionante é, as imagens que o Kubrick apresentou diante dessa controvérsia, digamos, né, diante dessa polêmica que o filme à época foi lançado. E eu fiquei muito surpreso quando depois eu fui ler as reações. Na verdade, até hoje elas se mantêm um tanto mornas em comparação a outros filmes de Stanley Kubrick, né? O Laranja Mecânica, o Iluminado, Nascido para Matar. Se você compara as reações desses filmes, inclusive diante de gerações ou de perspectivas mais recentes, vocês vão perceber que existe uma discrepância em relação ao ânimo como até hoje de Olhos Bem Fechados é recebido. Eu não vejo esse filme ser comentado como, por exemplo, um grande clássico de Stanley Kubrick. E foi essa. É um filme que eu tinha gostado, tinha me envolvido, mas eu acho que as expectativas, de certa forma, não foram correspondidas pelos nomes envolvidos e pelo que esse filme me parecia prometer em termos de erotismo. Embora também seja importante eu também enfatizar que, enfim, assisti pela primeira vez como um adolescente, então era uma perspectiva muito mais ingênua, imatura, diante do que ele realmente está contando aqui, que é essa... Diria que até é um filme sobre a crise do casamento como uma instituição. Agora, revendo com 31 anos, eu percebo que é um filme que está tratando muito mais sobre essa questão do que necessariamente colocar o maior casal que existiu em Hollywood no fim do século passado dentro dessa premissa que promete, né, esse erotismo que na verdade não se concretiza como a gente aguardava. Eu acho que a presença e a escalação dos dois foi uma coisa meio que ele queria, assim, né? De colocar pessoas que estavam numa situação desses personagens para entender a situação desses personagens, para ter visando algum tipo de resultado, né? Agora, eu não sei se foi a primeira para mim foi meu primeiro contato com o Kubrick, assim. Eu confesso que quando Jorge Me Fechado saiu para a locação em 2000, final de 99, eu não tinha tido ainda, mesmo iluminado, eu não tinha ainda tido acesso a nenhuma outra obra do Kubrick. Então foi a minha porta de entrada, assim. E talvez até tenha sido
começar pelo final e não pelo começo, talvez tenha sido até interessante para mim, porque conforme eu ia mergulhando nas coisas dele, ele foi me parecendo um cineasta mais e mais interessante, assim. Sendo o De Olhos Bem Fechados esse filme mais, talvez mais introspectivo, mais dentro do que Kubrick sempre fez, alguma coisa mais intimista, mais mínima, né? A gente está falando da relação entre duas pessoas, não está falando de grandes questões, né? Questões mais amplas e sociais e, enfim, discussões que ele sempre trouxe em outras obras dele, mas talvez tenha sido interessante para mim, como espectador, começar a ver Kubrick a partir desse filme. Assim. E já foi um pontapé que foi muito interessante e foi gradualmente contribuindo para que eu percebesse o cineasta que ele é depois, assim, com coisas que ele fez antes. Então foi um contato bem interessante nesse sentido. Eu acredito que o meu primeiro Kubrick tenha sido mesmo o Iluminado. Enfim, desde pequeno eu era um aficionado por terror, então inevitavelmente eu tive acesso ao filme. E aí depois, já como adolescente, veio De Olhos Bem Fechados. E depois fui explorando outros filmes que eu preciso rever imediatamente. Sobretudo... Nossa, antes de Olhos Bem Fechados, eu também tinha assistido Nascido para Matar nem como adolescente, como criança, porque meu pai tinha alugado o VHS na locadora. Eu lembro que foi um filme que me impactou muito pela violência que tem principalmente na segunda metade dele. E aí veio desculpa, aí veio De Olhos Bem Fechados e aí foi explorando o restante da filmografia dele. E eu acho que o De Olhos Bem Fechados, essa é a primeira revisão de fato que eu faço como uma pessoa madura depois de O Iluminado. Aí eu fiquei com essa vontade agora de revisitar Nascido, Laranja Mecânica. 2001 eu tinha feito uma revisão, que é relativamente recente também, também foi um filme totalmente diferente. Eu acho bem curioso essa possibilidade de acesso ao Kubrick quando você ainda está na sua fase adolescente, e aí depois, com toda a bagagem que você adquire com o tempo, você revisita o Kubrick. E acho que isso foi muito importante, inclusive, para eu reavaliar, e o De Olhos Bem Fechados, inclusive, subir bastante no meu conceito, porque a questão da direção, o olhar que o Kubrick tem para essa história de crise de um relacionamento é muito engrandecida pelo olhar dele, que sempre foi muito Sim. singular, né, sobre... É muito peculiar mesmo dentro de filmes que trazem essa temática. Assim, eu acho que também, talvez, esse estranhamento que... Porque quando você vai olhar as críticas do Jorge B. Fechados, mesmo na época, você me lembra de muitas coisas falando sobre a questão das cenas de sexo, de ser tudo muito classudo, assim, não ser nada, principalmente aquelas cenas das orgias, ser uma coisa meio artificial, meio fria, ser uma coisa meio classuda, não ser nada muito dirty, assim como a gente estava acostumado a ver em outros filmes. Mas eu acho que tem uma singularidade disso, a coisa do olhar de Kubrick para essa temática, assim, Uhum, da encenação que ele propõe para esse tipo de história, assim, sabe? uhum. Que é muito particular do De Olhos Bem Fechados. Assim. Existem outros filmes que tratam sobre essas questões, sobre a questão do matrimônio, da fidelidade, e a questão da sexualidade atravessando isso. Mas eu acho que o De Olhos Bem Fechados tem essa coisa meio peculiar dele, assim, sabe? E que você percebe ele fazendo em outros universos Uhum. dessa construção, assim, dessa proposta de encenação que ele tem, assim. A cena da orgia
na casa, não sei se a gente está se antecipando, assim, mas aquela cena da orgia na casa que o Bill ele testemunha, ali é muito marcante, assim, pela coisa da movimentação das pessoas, do posicionamento daquelas personagens. É tudo, assim, muito aristocrático, vamos dizer assim. Aquela coisa bem fria, assim, aquele olhar bem frio para a sexualidade, aquela coisa. E que, para mim, me parece muito justificado, assim, sabe? E muito coerente com coisas que ele faz, assim, com coisas que ele sempre fez, assim. E é muito distante dessa visão que eu li na época das pessoas repudiarem isso quando eu via nisso uma grande qualidade do filme. Não sei se com grande qualidade, mas uma grande singularidade dele, né? Uhum. Eu penso que é uma direção que ela está muito também pensada para a arquitetura de uma atenção do que necessariamente a exploração da sexualidade. Porque, enfim, tudo no filme ele é friamente calculado, mas enquanto isso talvez possa reverberar de maneira negativa nos seus momentos mais eróticos, em contrapartida, ele acaba se beneficiando pela construção de uma tensão a partir desse mergulho Muito. que o personagem do Tom Cruise se lança, né, no mistério para compensar o sentimento que ele passa a ter em relação à revelação da esposa, né, sobre um desejo sexual por um homem que não é ele. É muito interessante essa construção que ele faz, né? De onde a gente começa com esse personagem, essa figura cheia, publicamente cheia de virtudes, ele é bom médico, ele é uma pessoa, é um médico humano, um médico ético, assim, sabe? E aquela ideia do marido do pai exemplar e como ele desconstrói isso através do olhar da personagem da Nicole Kidman para aquele casamento. E aí, como a partir disso, ele saindo de casa, a gente tem a situação em que esse personagem vivencia situações que causam medo para ele. Para uma figura como aquele sujeito poderia representar o maior risco, essa saída de casa, essa escapada, né? Essa tentação de fugir um pouco daquele padrão de vida aquela norma de vida que ele vivia, né? Uhum. É muito interessante essa jornada que ele impõe para esse protagonista desse filme. Entrando um pouco mais no aspecto da narrativa, não necessariamente a visual, mas a textual mesmo, como que essa história foi talvez ressignificada para você fazendo essa revisão agora? Porque, como, pelo menos da minha parte, como eu apontei, estando mais maduro, eu consigo. É como se o filme ele tivesse se transformado para mim, pensando nesse aspecto do casamento, né, do relacionamento. E acho que o filme faz provocações, inclusive, bem interessantes justamente por colocar Tom Cruise e Nicole Kidman no centro. E às vezes até, sei lá, fazer uma confusão entre a, a, a vida pública dessas pessoas com esses personagens que eles estão interpretando. E acho até irônico também que o casamento, de certa forma, tenha se esfarelado a partir do lançamento desse filme. Eu vi as análises assim, que acho que eles... Porque foi um processo criativo exaustivo, assim. Os relatos é de que o Kubrick sentava com eles e eles viravam aqueles personagens e aquele casamento daqueles personagens do avesso, assim. Foi uma verdadeira terapia de casal que eles fizeram com o Stanley Kubrick. E aí eu não sei se é a
a maior recomendação que se pode fazer a qualquer casamento É. que não queira ser colocado em risco, assim. Mas ele me pareceu muito, nessa revisão, muito esse filme que discute essa coisa do matrimônio como instituição, né? Que sai um pouco daquela ideia que meio que torna duas coisas, uma de casamento e sentimentos, né? Uhum. Ele dissocia essas questões, ele traz esse casamento como instituição e como instituição social que impõe a esses dois personagens uma situação completamente artificial para a relação deles, né? Então eles passam a questionar uma série de coisas a partir de desejos que eles têm de estabelecer relações com outras pessoas e se culpabilizam em algum ponto por isso. É um filme que me parece, sempre que eu vou assistir de novo, sempre surge algumas coisas que eu não tinha percebido antes, ou que eu que não tinha me tocado antes, sabe? Uhum. De, de perceber alguma camada. Assim. Dessa vez mesmo me chama a atenção muito a personagem da Nicole. Assim. Uhum. Eu confesso que eu foquei muito na participação dela nesse filme dessa vez, que sempre me pareceu a jornada dele, assim, não deixa de ser, né? Não deixa de ser a jornada central que a gente tem no Diário de Fechados é a desse protagonista masculino. Uhum. Mas a presença dela me parece muito interessante. O que o filme faz com a personagem dela também me parece muito interessante. Né? Inicialmente a gente tem a Alice como esse... É uma personagem que acaba se tornando uma espécie de objeto, tanto para o filme quanto para aquela relação de casamento. Uhum. É uma personagem que tem uma função na vida social do personagem do Tom Cruise. Né? Ela é esposa, ele leva ela para as festas dos pacientes dele. Ela tem uma função dentro de casa, ela cuida da filha, ela educa a filha, para em dado momento a gente ter essa ruptura em que a personagem ela meio que desabafa. Assim. É um momento em que ela tem a vontade de se expressar. E ela faz isso naquela cena em que ela tá chapada e que eles têm aquela grande DR que é conhecida de todo mundo, né? Então é muito interessante isso em termos de para onde ele leva essa personagem, sabe? De como ele desconstrói a própria função dela nessa história, assim, sabe? De como ela passa a ter um lugar até mais ativo, assim. Quando eu tava vendo as primeiras cenas, algo que tava me incomodando é que, de que talvez os dois formassem um casal relativamente novo para essa história. Eu, eu ficava pensando, não sabe se de repente fosse mais interessante tivéssemos um casal que já tivesse ali passando dos 40 anos, por exemplo. Sim, Eu até revi que a Nicole Kidman provavelmente filmou De Olhos Bem Fechados entre 30 e 32 anos, ao passo que o Tom Cruise tinha entre 35 e 37. Mas eu acho que veio bem a calhar, principalmente por conta... Eu acho que o Kubrick ele talvez não esteja tão interessado em fazer com que o espectador se importe tanto com aquele ano que aquela história aqui, está atravessando, mas ao mesmo tempo pegando esses dados de que eles estão no relacionamento de aproximadamente 10 anos e com uma filha que está ali com 7. Eu fico pensando muito como os dois podem ser sintomas daquela geração anos 80 que vivia naquela época WIP, né, que era sim, é verdade, a consequência depois de Woodstock, e veio anos 80 sim. com toda aquela força do capitalismo e tudo mais, e aquele desejo de liberdade, de independência. Eu até fiz essa leitura de como esse casal me parece até uma consequência desses tempos e que, de certa forma, acabaram se conformando com a instituição do casamento, porque a, quase todos os momentos eles parecem muito infelizes em cumprir esses papéis sociais. Uhum. Ela ali não
assim, ela está a todo momento ali com a filha, mas ela não parece exatamente ser uma mãe muito amável. Ela está ali fumando, lendo jornal, vendo Filme televisão. mecânico, né? É, No automático. ao passo que ele, como um médico influente, ele até circula por esses eventos, inclusive com a presença dela, mas parece mais um protocolo social que ele precisa corresponder também, do que necessariamente algo que Ele, eu acho que ele meio que se acomoda com aquela situação, assim. é. Em termos entre um homem e uma mulher, acaba sendo uma situação muito mais de fácil acomodação, né? Acho que ela fica, a inquietação parte muito dela para que ele consiga perceber também que existe alguma coisa ali que precisa ser mexida, né? Ele só sai um pouco dessa zona de conforto que ele tá quando ela diz para ele que, ó, oh, queridinho, assim, você acha que só homens têm desejos por outras pessoas fora de uma relação de casamento? Não, mulheres também têm, eu tenho, assim, acho que é nesse momento que eu acho que vem a grande essa vontade dele de sair um pouco desse lugar, porque eu acho que até então ele não sei se ele sairia daquilo ali, sabe? Não sei se ele mexeria naquilo ali. Eu acho que até o ato deles, enfim, se juntarem à noite sozinhos para fumar maconha me parece um ato de rebeldia que provavelmente eles fizeram enquanto solteiros, nos seus 20 anos, quando estavam se conhecendo. E aí também acho interessante a partir desse ponto de virada que há no filme, como o Kubrick também passa a fazer um diagnóstico justamente também sobre o que é ser um homem, a Sim. masculinidade, sobre essa questão do homem Se sentir afetado por isso, né? Por essa. justamente por quase como uma ofensa ao ver que a mulher com a qual ele está se relacionando expressa que também tem os seus desejos sexuais e que pode ser desejos que envolvam outras pessoas que não seja ele. E ele se frustra bastante por não conseguir sair da linha, né? Uhum. Por nunca. Sempre flertar com isso, mas nunca concretizar as coisas, né? Encontra a garota de programa, mas ele não tem nenhuma relação sexual com a menina. Ele vai para casa, para aquela casa de orgia, mas também nada acontece com ele ali, além da coisa do testemunho, né? Dele ficar observando as coisas. Depois, no dia seguinte, ele ainda tenta, né? Ele ainda vai, ainda volta para casa da garota de programa, tenta alguma coisa com a amiga dela, né? E sempre e nunca consegue sair um pouco dessa coisa de concretizar algo, né? É sempre aquela coisa do o macho com orgulho ferido e que vou me vingar, vou fazer alguma coisa que machuque a Alice de alguma maneira, mas não é não é uma coisa muito orgânica, sabe? É uma coisa muito do orgulho ferido dele, assim, Mas agora algo que entrou nessa revisão, que eu nem imaginava na minha adolescência quando assisti, é o quanto esse filme, para mim, me soa um pouco contraditório na sua moralidade, talvez. Eu não gosto muito quando o meu olhar acaba sendo direcionado justamente para a moralidade de uma história que, para mim, o cinema ele não necessariamente precisa ser, né? Algo que esteja impregnado de moralidade, até mesmo do politicamente correto, enfim. Mas eu acho como curioso como esse filme ele só também um pouco contraditório no sentido de que a princípio quando existe esse conflito do casal ele parece até mesmo favorecer a personagem da Nicole Kidman e consequentemente o direito da mulher pela expressão dos seus desejos sexuais mais íntimos. Mas eu vejo a partir disso, a partir do início da jornada do personagem de Tom Cruise Noite Adentro, uma série de eventos que eu acredito que até são condenatório. questionáveis.
eu acho uma visão, eu acho que o filme ele acaba apresentando em alguns momentos uma visão um tanto ultrapassada sobre essa questão do relacionamento fora do casamento, não necessariamente sobre a traição, mas ele parece encarar de maneira muito punitiva e outras vezes de maneira muito questionável, muito inadequada, essas pessoas que se permitem a terem relacionamentos livres. Qualquer expressão sexual fora daquilo que justamente o filme está querendo criticar, né, dissecar, que é o casamento. Porque de certa forma é um filme que ele promove justamente o sexo como uma resolução para impasses, tanto que ele termina, né, com a personagem da Nicole Kidman falando trepar, né? É literalmente a última clássica forma. Só que ao mesmo tempo ele passa por esses caminhos que parecem contradizer, sabe, esse raciocínio que o Kubrick atravessa, porque eu penso primeiro, por exemplo, na personagem da Lily Sobieski, que é aquela filha do sujeito da loja de fantasias. Enfim, é uma garota, eu acredito que ela não seja nenhuma, sei lá, talvez ela tenha mais de 18 anos, talvez não sei, não é algo que fica claro. Eu acho que é muito problemática a maneira como aquela personagem aparece junto ali com o pai e a maneira como ela reage diante de uma situação em que o sexo parece mais uma imposição do pai dela, como se ele quase fosse um cafetão, na verdade, do que necessariamente uma figura paterna para ela. E principalmente envelheceu muito mal a questão do relacionamento dele com a prostituta, a Domino, que é feita pela Vanessa Shaw. Que, enfim, eles têm um encontro, acaba existindo uma interferência fazendo com que um ato sexual não seja consumido entre ambos. E quando existe ali o desejo do personagem Tom Cruise em rever essa personagem, aí tem o dado de que ela descobriu poucas horas após aquele relacionamento que ela foi diagnosticada com HIV. E assim, claro que o HIV tinha a visão que a sociedade tinha disso há 20 anos era totalmente diferente de agora, mas ainda assim eu não consigo ignorar como esse aspecto, por exemplo, do filme envelheceu muito mal. No DVD do De Olhos Bem Fechados tem algumas, acho que tem umas declarações da esposa do Kubrick falando muito que ela entendia muito que o De Olhos Bem Fechados talvez só pudesse ter uma visão madura sobre esses temas que ele traz, porque o Kubrick, né, que dirigiu, tinha a idade que ele tinha. Assim. E acho que também essas questões que a gente observa no filme, para além disso ser um ponto positivo, o fato de ele ser uma pessoa madura olhando para essa história, também talvez traga esse outro lado, assim, né? É uma visão que a gente está vendo de uma pessoa, quantos anos ele tinha na época, não sei, mas a visão que ele trazia daquilo ali tudo tinha um pouco disso, né? Então, ele tinha 70 anos. 70 anos. Mas isso também penso que talvez seja até um reflexo, talvez, de certa inadequação, inaptidão do próprio Kubrick em talvez olhar na perspectiva feminina, algo que eu acho que ele faz muito bem com a personagem da Nicole Kidman, mas que não se repete com as personagens coadjuvantes de Olhos Bem Fechados, e com qualquer outra da sua filmografia, como a Shelley Duvall em Iluminado, que é tão criticada pelo Stephen King e pelos fãs mais adorosos de Iluminado como um romance. Lolita também, o próprio romance já é bem problemático na perspectiva. E o filme, consequentemente, também por conta da fidelidade, talvez. E as duas personagens, tanto a Lolita quanto a mãe dela. Mas
É algo que, assim, é difícil desviar. Como eu disse, eu gosto de... Eu prefiro desviar um pouco das Uhum. questões mais morais, principalmente quando um filme ele tem outras... Ele quer abordar outras pautas, mas ao mesmo tempo, nesse caso em específico, eu não Uhum. posso ignorar. Mas não acho que... Eu acho que também a gente eleva por conta de ser um produto daquela época, do fim dos anos Uhum. 90. E como eu apontei, é um filme que tem virtudes que me pareceram muito mais vistosas nessa revisão, ao ponto dele subir Uhum. consideravelmente Uhum. no meu conceito. Não, também concordo com você. E é isso, acho que talvez tenham existido equívocos, assim, porque assim, ele teve esse esforço de construir toda essa jornada que o personagem do Tom Cruise vive depois da revelação da Alice, é meio que a toca do coelho da Alice no País das Maravilhas, né? De você, dele empreender uma série de jornadas por lugares que ele nunca tinha frequentado, nunca tinha vivenciado, nunca tinha tido contato antes. E o Kubrick está sempre construindo esses espaços como situações arriscadas para ele, né? Yeah. De muito pensando na perspectiva desse cara, né? De daquilo ali representar sempre algo muito grande está em risco de ser perdido se ele cair em alguma das tentações desses espaços, né, desses lugares, né? E como ele vai construindo essa tensão, né? Na medida que ele vai percorrendo cada um desses ambientes. Assim. A cena do casarão da orgia, para mim, é de um nível de angústia, de você não saber como aquilo vai terminar e de você temer que aquilo termine em uma grande... termine muito mal, assim. É, para mim, assim, é um maior exemplo de como o Kubrick conseguia construir muito bem tensão. Assim. Uhum. E sem ser uma figura, não sei se é uma figura que fazia isso de maneira, ele não faz um grande alarme, sabe? Yeah. É um negócio que Sim, ele faz uma construção muito paulatina é, dessa tensão. E outra coisa que me ocorreu também é como esse filme também, de certa forma, faz comentários interessantes também sobre a, uma sociedade elitista, como funcionam sim, os jogos de poder e como eles camuflam. tem muita Que crítica nasce também, social. que de certa forma o início, o primeiro ato do filme, que tem aquela festa, ela também é um baile de máscaras, digamos assim. E eu acho que, como você falou, assim, acho que nem o casal principal escapa dessa crítica, assim, em termos de como ele olha para o que é preocupação, para o que é importante, para o que angustia aquelas pessoas e como aquelas pessoas conduzem a vida delas, assim, sabe? Uhum. Me parece muito esse olhar dele para essa aristocracia, essa coisa. A gente é muito rica de Nova York. Né? O que você vê ali é muito isso, assim, sabe? E o que é mesmo fantasia para essas pessoas, sabe? Aquela coisa deles terem fetiche por se vestirem com máscaras venezianas de carnaval, sabe? E as mulheres, as modelos que eles chamam para essas orgias serem mulheres esguias, sabe? Modelos, assim. A coisa da música e a música clássica, a presença da música clássica, aqueles cânticos, como eles transformam aquilo ali em uma espécie de uma seita. Então é tudo muito sinistro, assim, como ele retrata esse estrato social. Assim. Uhum. Tenho até curiosidade vou até tentar precisar depois se eu encontro algum indício de, talvez até em quais tipos de seita, de repente, inspiraram a arquitetura desta que vemos no filme. Se tem alguma coisa de Illuminati nela, por exemplo.
Illuminatis. Depois, ou de... Ai, a de Tom Cruise. A Scientologia, né? Também. Que é até um dado, assim, ele fala muito... Não sei se você percebe, se tem a mesma percepção que eu. Mas ele fala muito pouco desse filme como eu pensei que ele falaria na maturidade dele, sabe? É uma coisa que não é citada por ele, assim. E acho que tem muito da Scientologia, talvez tenha muito da mundo da Scientologia, talvez justifique isso, assim. Como eu pensei que seria uma obra marcante para ele, assim, para a carreira dele. É verdade. É curioso, porque é um filme... Ela cita mais, Uhum. Ele fez um... Eu até lembro que ele até fez uma defesa muito fervorosa esse filme quando o Kubrick faleceu, porque existia na época esse temor de que a Warner poderia fazer cortes que desagradassem o Kubrick em vida, e eu lembro que ele foi muito persistente em lutar pela obra como o Kubrick exatamente a idealizou. Agora, saltando, já que a gente falou do Tom Cruise em relação a ele verbalizar pouco sobre essa experiência, a gente pode falar da Nicole Kidman, se bem que é óbvio, né, para muitos em relação à importância que esse filme tem para ela, porque até hoje ela exalta essa experiência. Os três, inclusive o filme, ele não, eu acho que talvez a principal, o principal louro que ele recebeu em relação a premiações foi o Guinness Book de filme com as filmagens mais longas da história, que foram 400 dias aproximadamente. Mas enfim, ela, né, junto com Tom Cruise, os filhos adotivos, inclusive, foram viver em Londres para fazer este filme. E até hoje ela exalta essa experiência como uma das mais importantes. Acho que apontar que a gente tem, né, vários pontos de virada na carreira da Nicole Kidman, como foi o Terror a Bordo, ela como uma protagonista, Dias de Trovão como seu primeiro filme hollywoodiano. Big Little Lies. Apontar Um Sonho Sem Limites como o filme que ela realmente começou a ser levada a sério. E agora nós temos o De Olhos Bem Fechados como mais um projeto que foi muito importante, inclusive para a Era de Ouro que ela vivenciou poucos anos depois com Outros as Horas e Moulin Rouge. Me vem muito, eu lembro muito da declaração dela mesmo, né, depois da morte dele, né? E quando perguntavam para ela do que ele representava, né? Uma figura paterna, o que o Kubrick representava para ela, ela se emocionando muito falando dessa experiência, né? E desses momentos que ela teve com ele no set do De Olhos Bem Fechados e de coisas que ele falava para ela, né? Dizendo, eu me lembro de uma citação, né? Dizendo, ela falando que ele dizia proteja seu talento, né? Sempre isso que ela meio que leva como um lema, assim, procure trabalhar com bons cineastas, assim. Eu acho que isso vem muito do De Olhos Bem Fechados, assim. Claro que antes ela fez o Retrato de uma Mulher, o Terror a Bordo, o Sonhos Sem Limites com Gus Van Sant, mas eu acho que principalmente essa coisa de que ela vivia uma dedicação exclusiva para essa questão da vida pessoal dela e de como aquele talento dela estava borbulhando, mas ela não dava muito prioridade para isso, como isso passou a ser algo prioritário de olhos bem fechados para cá e como ela meio que adotou como lema mesmo de procurar bons cineastas, boas experiências artísticas no cinema, né? De ter isso como prioridade, né? Ela fala muito isso nas entrevistas. Eu acho que foi um marco mesmo para ela, assim. E como alguns momentos dela nesse filme são lembrados. Assim. Essa cena deles dois chapados na cama, que ela tem esse grande monólogo falando, revelando para ele o desejo sexual que ela teve em algum momento da vida dela por outros homens fora do casamento, né?
Eu peguei esse livro aqui para que antes do dólar ficar esse absurdo que eu comprei, que é uma coletânea que a Carreira do Cinema fez com as atuações. Foi o Alexandre Tilski que fez Roubar esse livro. com, com algumas das 10 atuações, né, marcantes na carreira dela. George Fechados está incluído. Nisso aí ele destrincha essa cena e é muito interessante a análise que ele faz. Ele cita, por exemplo, alguns dubladores franceses do filme, que quando ele entrevistou alguns desses dubladores franceses, eles falaram que um dos grandes desafios para a equipe de dublagem foi dar conta desse monólogo da Nicole, porque é tanta variação de lugar que ela vai nesse monólogo, do deboche para aquela coisa meio confessional, para algo mais sombrio, para querer afetar o marido, para querer atingir o marido de alguma forma, que foi um dos grandes desafios para a equipe de dublagem do filme fazer essa cena, assim. E é tão marcante, tão importante em termos de atuação, meio que de portfólio, de apresentação. Eu acho que essa cena, talvez do Reencarnação, tem várias cenas, mas essa eu acho que é uma das mais marcantes nesse sentido. Então, é um trabalho muito importante, assim, muito divisor de águas mesmo. Assim. Até eu acho que talvez seja um dos maiores, o maior, não sei, mas a gente pode dizer até que seja o maior divisor do que ela era quando ela começou em Hollywood para o que ela acabou sendo e é até hoje, sabe? Das escolhas que ela faz, como é que ela planeja a carreira dela, né? Quais são os critérios que ela utiliza para escolher os trabalhos que ela topa fazer. É muito por isso aí, sabe? E você até apontou no nosso comentário sobre Nine, de talvez trabalhos que ela deveria ter abdicado por conta de uma das filhas. E eu acho que a experiência de Olhos Bem Fechados representa bem essa característica dela de não conseguir parar de trabalhar. Ela passou por divórcio, ela se casou novamente, teve uma filha biológica, uma outra que foi concebida por barriga de aluguel. Ela está vivendo agora um momento de produtora que exige outras demandas e ainda assim a gente nunca a viu parar de fato. E olha que ela já falou muitas vezes que realmente precisava de uma pausa, principalmente há 10 anos, quando ela virou mãe da Faith e da Sunny, e ela nunca parou. Eu acho que se dá muito pela experiência mesmo em De Olhos Bem Fechados. E tem uma coisa muito interessante do modus operandi do Kubrick e como diretor, e do modus operandi da Nicole Kidman como atriz. Assim. A Cristina, a esposa dele, até fala que não sei se foi muito por uma coisa póstuma, porque tava todo mundo muito saudosista, muito emocionado por aquele momento, lançando De Olhos Bem Fechados, ao mesmo tempo lidando com o luto do Kubrick. Mas ela diz nesses extras do DVD, né, que o Kubrick gostou muito dessa experiência que ele teve com a Nicole. Assim. Era uma atriz que me parecia não se importar com esse método de construção de filme exaustivo dele, de tentar várias possibilidades para uma mesma cena. Acho que e que casa muito bem com o que ela gosta, como ela conduz o trabalho dela, né? Como ela mergulha nas coisas. Assim. Acho que e aí a Christine fala que talvez entre as atrizes ela tenha sido a que mais tenha tido uma colaboração mais intensa com ele, mais orgânica que se misturou mesmo Kubrick e a Nicole naquele processo. Assim. Dela querer mesmo sentar para discutir todas as possibilidades da Alice, todos os caminhos possíveis. Assim. Eu vejo a Nicole fazendo aquilo ali. Assim. É algo que a gente vê que ela gosta de se submeter a esse processo, sabe? Intenso, exaustivo, de várias possibilidades, de testar várias coisas, assim, bem geminiana. Então, acho que foi um casamento que foi muito acertado, assim, sabe? Ao passo que
Eu acredito, mas é claro que é apenas uma construção de que essa disponibilidade talvez não tenha acontecido sempre com o Tom Cruise, até porque eu percebo algumas pequenas oscilações em relação ao desempenho dele, sabe? É, Nossa. por exemplo, na cena em que ele está tendo uma conversa com o personagem do Sidney Pollack, já próximo ao fim do filme, eu acho, eu percebo ali um certo esgotamento dramático dele, e eu acho que é por isso, inclusive, que muitos comentam muito mais sobre o desempenho da Nicole Kidman nesse Sim. filme que do Tom Cruise, que de certa forma também está sendo descaracterizado aqui como aquele grande astro hollywoodiano. E muitos. Eu acho que ele nesse filme é muito interessante, assim, e aí eu, nessa revisão, eu acho que eu prestei mais atenção nesse detalhe, mas assim, a interpretação dele, por mais que tenha alguns resquícios de coisas que a gente sabe, aquela coisa assim, de apertar a mão, tá presente aqui, mas eu acho que ele, você vê o que um grande diretor consegue fazer, assim, eu acho que é o mais filtrado possível que a gente tem acesso a um Tom Cruise, assim, com menos vícios, com menos maneirismos dele, assim. Mas eu acho que tem isso que você falou, assim, talvez por ser esse personagem que é um personagem que é muito passivo também, né? De ser essa figura, é aquela figura muito certinha, muito que não sai muito ali daquela expectativa da figura pública que ele cria, né? É uma figura muito controlada, muito contida, muito de observar os outros. Então acho que talvez ele tenha um pouco, ele se beneficie menos disso, assim, de estar presente nessa obra, assim, do que ela, que eu acho que vai para lugares mais um personagem que permite maior extroversão, assim, picos maiores. Assim. Uhum. Eu gosto da presença dele, mas é claro que a presença dela nesse filme vem de uma coisa meio que iconográfica, assim, de você lembra de muita coisa dela nesse longa, assim. É. Ele, eu acho que cumpre muito aquela coisa de o Kubrick vou usar uma persona do Cruise fora das telas, antes dele ir para a Scientologia, mas assim, ele é aquela figura muito padrão, muito certa, muito correta, muito exemplar, né? Que Uhum. não foge muito da linha, que não cruza muito alguns limites, e acho que ele usa muito isso do Tom Cruise nesse personagem. Assim. É. Ela, por ser essa atriz que sempre foi, antes do De Olhos Bem Fechados, se aventurava mais, acho que talvez ele trouxe coisas que a gente lembra muito dela nesse filme, assim, de ter mais esses picos. Assim. Eu concordo absolutamente. Mas eu Eu- concordo com você também, que tipo, tem momentos que você vê o Tom Cruise e Tom Cruise, assim, sabe? São poucos, assim, porque eu acho que ele consegue limpar um pouco, assim, tirar um pouco desses vícios. Não, eles estão lá, mas é inegável que também é um grande momento dele como ator no Sim, cinema. E ele engatou ali logo o Magnolia também, que é uma. é, Eu foi sinto. um ano inspiradíssimo. Sim, a gente tem os nossos contras, o Tom Cruise, principalmente por conta da pública dele. Mas eu sinto saudade de vê-lo realmente em projetos como Também. esse, porque agora, infelizmente, há mais de 10 anos ele está nesse processo de franquias, Missão Impossível. É, Missão Impossível e suas variações. Assim. exatamente. Eu sinto falta também. Uhum. Vamos ver, né? Vai chegar o momento em que de fato a idade vai pesar para ele, enfim, protagonizar todos esses stands nesses filmes de ação. Aí eu acho que talvez seja uma possibilidade de a gente voltar a vê-lo nesses projetos mais densos e intimistas aqui. Quem sabe também se desvincule da Scientologia. É, Que eu acho que também é uma amarra muito grande para ele ir além, uhum, né? Ir um pouco além do que ele tem ido. Assim. Acho que a Scientologia prende muito ele nesse sentido. Assim. De temas que ele não pode, com os quais ele não pode flertar, porque são temas que
afetam de alguma maneira alguns dogmas deles, né? Exatamente. Bom, Vanderlei, para a gente não fazer um de olhos bem fechados dois, do tempo, vamos encerrando por aqui. E fica o convite para vocês que nos acompanharam até aqui, se inscrever no Cine Resenhas e também acessar o Arquivos Nicole Kidman. Já são uma dúzia de episódios produzidos. E também fica o convite para vocês visitarem o Chovendo Sapos do Vanderlei Teixeira, que vai aparecer do lado dele na tela para vocês acessarem o canal. Vanderlei, muito obrigado. Novamente, obrigado a todos que nos acompanharam. Um Obrigado, abraço. Celeste, gente. Até a próxima.